Dias de paz e prosperidade. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do profeta Zacarias. Hoje, Zacarias capítulo 3. Mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas, venham ser edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, nossa intenção é que você venha ler a Bíblia toda em um ano. Portanto, aceite esse desafio, porque certamente será bênção na sua vida. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E você pode conferir na descrição desse estudo no nosso canal do YouTube ou então na nossa página do Instagram, na agenda da semana. Então confira lá os dias, horários e temas e venha participar, porque certamente você será abençoado. E depois desses pedidos, quero compartilhar 3 versículos hoje. Zacarias capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10, que diz o seguinte: Ouça bem, sumo sacerdote Josué, e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam, a pedra que coloquei na frente de Josué, ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para assentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Nós percebemos nesse texto, e esse texto sim, um texto escatológico, um texto messiânico. Aqui nós percebemos Cristo de forma clara nesse texto, como a gente vai ver na descrição agora do estudo das coisas que vamos abordar aqui. O que acontece é que nos dias que antecediam aqui a conclusão da reconstrução do segundo templo, os sacerdotes, ao longo da história do rei de Israel, do reino de Israel, eles se corromperam. Nós percebemos isso também depois, nos dias de Jesus, os sacerdotes também haviam se corrompido. Sumo sacerdote. Então, a gente percebe aqui toda essa situação que vai sendo contada aqui. Talvez você não perceba por conta dos detalhes, e tem detalhes aqui que são bem relevantes para nós compreendermos melhor essa profecia. Fala, portanto, que o sumo sacerdote e os seus companheiros, eles simbolizavam essa era que há de vir, que é a era, conforme está falando aqui, do renovo, trarei o meu servo, o renovo. Esse o renovo é um texto bem conhecido, essa palavra é uma palavra bem conhecida ali no profeta Jeremias. Você vai perceber a declaração do profeta Jeremias, lá em Jeremias capítulo 22, versículo 30, que ele vai falar que não haveria nenhum descendente de Jeoaquim que se assentaria no trono de Jerusalém. Não haveria mais ali descendente dele. E lá no capítulo 23, versículo 5, o profeta Jeremias, então, e aí eu falo aqui novamente, Jeremias 23, 5. O profeta Jeremias fala que o Senhor haveria de colocar um justo para reinar ali, que substituiria ali o rei Davi, um descendente de Davi que sentaria ali nesse trono. Jeremias profetizando cerca de 70 anos antes de Zacarias, trouxe esse conceito de
o renovo, chamado aqui então o seu servo, o renovo. O Senhor traria, e aqui se refere claramente a Jesus. O Senhor traria um sacerdote que representaria aqui os sacerdotes. Você percebe aqui no versículo anterior falando, né? Vou reler aqui o versículo 8. Ouça bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros, sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. O que virá? Trarei o meu servo, o renovo. O Senhor vai trazer Jesus Cristo, e aqui a gente percebe no texto anterior, e como a gente sempre fala, é necessário que você leia o texto inteiro, o capítulo todo, para que você entenda essa parte que a gente retira esses poucos versículos para trazer algo para nós pensarmos. Você vai perceber que o sumo sacerdote, ele não estava vestido com as roupas adequadas, com as vestes limpas. E o Senhor é que limpa essas vestes, trazendo esse pessoal. Portanto, agora o Senhor está trazendo esse pessoal de volta da Babilônia, trazendo aqui, mas ainda é um povo, um ser humano que ainda é corruptível. E, portanto, o Senhor fala que virá algo que é maior do que eles, que é Jesus Cristo, aonde o nosso Senhor é perfeito e não se corrompe, como ao longo da história de Israel, como falei, vários sumos sacerdotes se corromperam. Desde o início há essa corrupção. Quando você pega lá Arão, que a partir deles vem essa linhagem de sumo sacerdote, da descendência de Arão, Arão tinha 4 filhos e 2 morreram ali, porque trouxeram fogo estranho ali para o altar do Senhor. Então, essa corrupção dos sacerdotes acontece desde o início, e sempre vai ter ali sacerdotes que vão agir não de acordo com as ordens do Senhor, não com as vestes brancas, mas com as vestes ainda um tanto quanto sujas. E isso acontece ao longo de toda a história, como eu falei, e você vai perceber na época de Jesus, Caifás. Basta ler os evangelhos, ver qual era o comportamento dos sacerdotes que sempre queriam pegar Jesus, as palavras de Caifás querendo matar Jesus, um justo, inocente, sem mácula, e o sumo sacerdote Caifás corrompido por conta da sua ganância, do seu poder. Mas leia os evangelhos para você entender melhor essa situação de Caifás com Jesus, porque certamente vai ser enriquecedora para você. E agora, no versículo 9, vai falar aqui, veja, a pedra que coloquei na frente de Josué, ela tem 7 pares de olhos, e eu gravei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removi do pecado dessa terra, e removerei o pecado dessa terra num único dia. E agora o profeta vai falar a respeito dessa pedra. Você pode perceber quando você abre aí sua Bíblia, Êxodo capítulo 28, leia do versículo 36 até o 38, e você verá uma pedra que o sacerdote carregava, que trazia esse conceito de ele ser um representante do povo para tirar o pecado do povo. Essa era a intenção. Arão usava essa pedra. E agora o Senhor está falando que vai trazer uma pedra perfeita. Eu preciso sempre lembrar que o número 7 geralmente significa perfeição. E quem é esse renovo, essa pedra perfeita que vai tirar o pecado, como está escrito aqui? Removerei o pecado dessa terra num único dia. É o nosso Senhor Jesus Cristo, que o profeta Zacarias está fazendo nada mais, nada menos do que trazendo aqui o conceito do Evangelho. Portanto, a gente percebe que o Evangelho já é anunciado desde antes de Jesus, lembrando que
Muito provavelmente essas profecias vieram até o Zacarias antes da conclusão do segundo templo, que aconteceu no ano 515. Portanto, são 500 anos antes de Jesus, cerca de 500 anos, pouco mais, alguns anos a mais aí, de 500 anos antes de Cristo, que acontece essa profecia, o Senhor já falando o que viria a acontecer. Versículo 10 continua: naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Portanto, no versículo 9, o profeta apresenta o Evangelho. O que é o Evangelho? Abre em Colossenses capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. Versículo 23, lá no finalzinho dele, fala assim: este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, esse é o Evangelho que eu, Paulo, prego. Então, o que o Paulo prega? Colossenses capítulo 1, versículo 21, 22 e o início do 23. E o que diz esse texto, e parafraseando esse texto? Antes nós éramos inimigos de Deus por causa da forma como a gente pensava e agia, que é o que está falando no versículo 21. Versículo 22 vai falar, mas é por causa do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, que Jesus nos apresenta diante do Pai santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Versículo 23, desde que a gente venha ficar alicerçados na fé e na esperança. O que é alicerçado na fé? É nós crermos que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. E, portanto, a gente age, nós temos a atitude de quem é grato. Portanto, se hoje cumpro os mandamentos, eu não cumpro os mandamentos para que eu venha ser salvo. Eu cumpro os mandamentos por gratidão a Jesus pelo que ele fez na cruz do Calvário por mim. E esperança, o que é esperança? É de que um dia o Senhor virá para nos resgatar e viveremos eternamente com ele. Esse é o Evangelho. Portanto, aqui no versículo 9 vai falar a respeito do Evangelho, e no versículo 10 vai falar a respeito de paz e prosperidade. Vou repetir o versículo 10. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira. Portanto, esse sentar com o próximo significa paz. Temos paz com Deus e temos paz com o outro. Você vai perceber ali nas bem-aventuranças, a sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, que eles verão a Deus. Portanto, o pacificador, ele tem paz com Deus e tem paz com o outro. A paz com Deus aconteceu no versículo 9, a paz com o outro acontece a partir do versículo 9, então no capítulo 10, no versículo 10, a gente, lendo aqui o versículo 10, vendo que nós nos relacionamos com o outro e em prosperidade. Por que prosperidade? Porque quando nós sentamos debaixo da videira, debaixo da figueira, significa que tem frutos ali para nos alimentar e alimentar o outro. E eu preciso salientar aqui, deixar bem claro, deixar bem evidente que prosperidade não aos olhos do mundo, mas uma prosperidade, a melhor prosperidade que a gente tem é quando nós andamos nessa terra em paz, libertos de tudo, libertos para andarmos em comunhão com Deus e para andarmos em comunhão com o nosso próximo. Portanto, a palavra do Senhor diz que a partir de Jesus, que é o sacrifício perfeito e que arranca o pecado de todo mundo num único dia, que é o sacrifício dele, a morte dele, lá na cruz do Calvário, num único dia, ele pagou os nossos pecados. E essa morte tem o poder de perdoar todos os pecados de todas as pessoas, desde que a pessoa se sujeite, entenda que o sacrifício de Jesus é suficiente para salvá-la, que ela era inimiga de Deus por causa da forma como pensava e agia, e por causa do sacrifício de Jesus, não é por nada que ela faz, mas é por causa do sacrifício de Jesus, os pecados são perdoados, e portanto Jesus nos apresenta diante do Pai santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação.
Nós precisamos aceitar essa mensagem e propagar essa mensagem para que outras pessoas venham ser salvas e ter essa vida em abundância e eterna com o nosso Senhor. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.